Olá, velhinhos e velhinhas, como que vocês estão? Espero em Deus que estejam todos bem. Hoje eu vim falar para vocês um pouco de uma parte que eu passei há 3 anos atrás. Acho que eu comentei em alguns vídeos sobre uma cirurgia que eu tinha feito, né? Era para ser uma cirurgia bem simples e acabou se transformando num caos, né? É bem difícil a gente falar sobre esse assunto, mas eu acho importante, porque às vezes alguém está passando por essa situação e acaba pegando pelo menos um pouco, né, do que eu vou falar agora. Eu tinha uma dor de estômago muito forte e vivia tomando um meprazol, né? Sempre era recorrente, sempre dava aquela dor de estômago em mim. Só que chegou um certo período da vida que agravou muito, né? E eu cometi um erro muito grave. Eu chegava no médico, no hospital, me diagnosticando. Eu chegava dizendo, eu tô com dor de estômago. Então, tá com dor de estômago, me colocavam um soro, né? Para que eu pudesse fazer aquele tratamento. Só que eu fiz tudo errado. É errado a gente fazer isso. Chegar no médico dizendo assim, ó, é tal coisa que eu tenho. A gente tem que esperar eles fazerem exame, né? O que você tá sentindo? Eu tô sentindo uma dor abdominal, uma dor assim, tá, já tem um tempo que acontece. Era o correto que eu deveria ter feito, mas eu sempre cheguei dizendo, é tal coisa, né? E acabou que agravou muito. Até que chegou um dia que eu fui trabalhar e passei mal no emprego, no serviço. Saí de lá, uma amiga minha me socorreu, a Jéssica, né? Que ela trabalhava em outra torre, trabalhava em casa de família na época. E nós fomos pro hospital, e foi época de Covid. Aí nós chegamos no hospital, não podia ser atendido naquele. Aí tive que descer para outro hospital, isso de Uber. Chegou no outro hospital, já tava assim, praticamente já desfalecida, turma. Desfalecida. Aí quando chegou nesse hospital, as enfermeiras, né, até o segurança na porta percebeu que eu já não tava muito bem, porque a pele estava amarelada, os olhos estavam amarelados. E assim que eu entrei, já fui socorrida. Aí o médico falou assim, dá uma medicação para poder acalmar, porque eu tava, né, num estado que só Deus. Aí depois que acalmou tudo, a dor, aí o médico me mandou para fazer alguns exames. Aí eu fui fazer a ultrassom abdominal. E foi constatado que eu estava com a vesícula, né? Não é pedra que fala, né? É cálculo biliar. Que eu estava com cálculos biliares. E fora os cálculos biliar, estava o meu pâncreas inflamado. Muito inflamado, muito. Ele falou, dona Sheila, você vai ficar internada, porque não tem condições nenhuma da gente tirar você daqui hoje. E eu falei, tá bom, né? Vamos ver o que vai dar. Aí fez uma pancada de exame, muitos exames mesmo. Aí eu fiquei internada 22 dias. Nesses 22 dias que eu fiquei internada, foi para desinflamar a vesícula não, o pâncreas, que estava inflamado. Por isso que eu estava amarela, né? Aí tinha atacado a bile. Um caos. Aí o que aconteceu, turma? Teve a primeira cirurgia. Minha filha tinha ido levar algumas roupas para mim, né? Algumas coisas. Aí falou assim, sua mãe vai operar hoje, gente. Não tava nem sabendo. Foi assim, né? Repentino. Aí desci para o centro cirúrgico. Demorou acho que umas 3, 4 horas mais ou menos a primeira cirurgia. E eu achei que já tinha acabado tudo ali, né? Mas não. Tava começando um grande pesadelo. Porque dessa CPRE, assim me informaram que tinha sido feita, porque eles colocaram como se fosse um cestinho, né? É feita uma intubação, eles colocam como se fosse um cesto para poder segurar essas pedras, esses cálculos que estavam saindo. Aí, infelizmente, deu ruim essa cirurgia. No outro dia eu acordei passando muito mal. Muito, muito, muito mal mesmo. Passei vomitando, começou a apresentar febre, náusea, tudo que vocês imaginam. Então, aí começou a apresentar febre, né?
Vocês nem imaginam o que aconteceu. O médico chegou em mim no mesmo dia, né? Minto. Eu desci e me levaram para fazer uma tomografia com contraste. De novo, né? Olha, gente, eu agradeço muito a Deus porque o atendimento foi muito, muito rápido e bom. Eu agradeço muito a equipe cirúrgica. Deus primeiramente, né? Aí me levaram para fazer essa tomografia com contraste, que é onde você entra na máquina, né? E vê tudo que tá acontecendo. Aí veio a bomba. O médico chegou em mim depois que eu subi pro quarto de novo. Ô, dona Sheila, teve um problema, um problemaço. Falei, o que aconteceu? Falou assim, então, essa primeira cirurgia que a senhora fez, infelizmente, conforme tava fazendo CPR, é como se fosse uma britadeirinha, né? Que fica ele me explicando. Houve algumas perfurações no seu intestino. E eu já comecei a ficar nervosa. Houve algumas perfurações no seu intestino. Então a gente vai ter que levar novamente a senhora para o centro cirúrgico. Vai ser uma cirurgia grande. Porque a gente precisa resolver isso, né? E ele falando bem assim, serão, né? Já tava. E eu, mas tem algum risco? Ele tem. Tem. Toda cirurgia de grande porte existe riscos, né? E tá vazando fluido. Eu parei e falei, Senhor, tem misericórdia. Eu falei, não acredito. Eu falei, não acredito que vocês fizeram isso comigo. Eu falei, gente, era fazer uma cirurgia só para retirada de uma vesícula. Agora teve perfuração intestino. A gente sabe que é super grave, porque começa a contaminar todos os órgãos, né? Aquele dia acabou pra mim. Aí eu lembro que ele falou assim, a gente vai entrar com a medicação hoje, amanhã de madrugada, essa madrugada, você já vai descer pro centro cirúrgico de novo. Falei, tá bom. Aí ele olhou assim pro meu cabelo, eu tava com trança, né? Tava com sintético. E falou assim, é sintético, né? É alongamento. Eu falei assim, é alongamento. Ele falou assim, precisa tirar. Porque o centro cirúrgico não pode entrar com um alongamento sintético. Eu falei, puta merda, eu não acredito. Só poder fazer a passagem careca. Ai, a gente ri agora, né? Mas na hora foi tenso. Aí uma enfermeira muito boazinha veio, Sheila, eu vou te ajudar a tirar. Eu falei, não, pode deixar que eu tiro. Aí fui tirando minhas tranças todinha, né? Fui ajeitando, mesmo assim ainda eu fiz uma boxeadora. Eu falei, vou fazer uma boxeadora pelo menos. Fiz uma boxeadora e desci pro centro cirúrgico. Na madrugada, eu pedi oração pra todo mundo, né? Os familiares, todo mundo, amigos. Eu tive um sonho muito... Eu falo que é sonho porque geralmente eles falam que é uma pré-morte. Eu não tava, né? Não tava entubada, nem tava em coma. Pra ter sido, né? Algo assim. Então foi um sonho. Me remeteram a outro mundo. Eu acredito dessa forma. Aonde eu me vi num campo aberto. Tinha bastante gente. E daqui a um pouco a gente começou a ouvir uns barulhos muito altos. Umas pegadas alta, sabe? Quando eu olhei, nisso dormindo, tá? Era como se fosse aqueles Transformers, aqueles robôs enorme de grande. E as pessoas falavam assim, ó, corre, corre! Eu não tive força de correr. Nisso que eu não consegui correr, me pegaram e me levaram até um local. Eu me vi deitada numa maca, olha como Deus é maravilhoso. Me vi deitada nessa maca, nisso, esses robôzão tudo ao meu lado. Eles colocaram a mão sobre mim assim, ó. Um deles colocou a mão sobre mim. E o meu corpo parecia que estava sendo blindado, fechando. Tá. Na hora que eu olhei assim, no meu corpo, eu me vi com a armadura toda fechada. Aí eu me vi com essa armadura toda fechada, sabe? Aí chegou o dia da hora da cirurgia, né? Desci, fui pro centro cirúrgico. Era uma equipe médica grande, durou coisa de 5 ou 6 horas a cirurgia, foi grande. Infelizmente teve que abrir a barriga toda, né? Pra poder resolver. A gente se emociona ainda, viu? Aí
Foi feita a cirurgia, tudo. Eu lembro que eu acordei no pós-cirúrgico, né? O enfermeiro já veio conversando comigo, né? Falando que tinha corrido tudo bem, tudo. E me levaram pro quarto de novo. Eu não sabia nem que estado tava, né? A cirurgia, o tamanho. Quando foi caindo um pouquinho mais assim o horário, a médica subiu, veio conversar comigo, explicar, né? A primeira coisa que a médica fez: olha, Sheila, não sei qual é a tua religião, não sei qual é a tua crença, mas algo espetacular aconteceu. Ela falou assim, na hora, no momento que a gente abriu para poder reparar, né? Foi um erro médico, foi erro. Ela assumiu, né? Os cirurgiões ficaram extasiados, não sabia, ninguém sabia o que dizer. Porque estava uma sutura no momento que a gente fez a retirada da vesícula, né? Retiramos os cálculos e fomos para poder fazer a sutura onde tinha acontecido o rompimento causada pela primeira cirurgia. Ela ficava assim, sabe? Eu não sei nem como te falar. Eu falei, o que aconteceu, doutora? Ela falou assim, no momento que a gente chegou para fazer essa parte da cirurgia, já existia uma sutura. Vocês acreditam nisso? Ela falou assim, foi uma coisa assim, que ficou todo mundo parado. Mas como? Sozinho? Para vocês verem como a fé é algo espetacular. Né? As orações, a energização que me mandaram no momento que eu estava precisando, né? E a minha fé foi tão grande, tão imensa, que não deixou eu vacilar naquela hora, né? Porque a gente sabe que um momento existe um recolhimento, né? Mas não era o momento, não era a hora. Que eu tinha vários projetos, várias coisas que hoje eu estou colocando em prática, principalmente esse projeto que eu tenho, tá conversando com vocês, né? Falando um pouco dessa parte que foi muito grande, muito emocionante para todos nós. E Deus é Deus, né? O universo sempre vai conspirar ao nosso favor. E eu relutei bastante para fazer esse vídeo, tanto que tem 3 anos que aconteceu. Hoje, graças a Deus, eu tô muito bem de saúde. Procuro manter, né? Porque Deus me deu um crédito. E o crédito. Você imagina, você numa mesa ali e o médico fala, olha, a UTI já está sendo até preparada, porque a gente não sabe o que espera. Mas eu sabia o que Deus tinha para mim. E foi o que eu acreditei no momento. Então, assim, se alguém tá passando por alguma parte, familiares, alguém, gente, ora. Entrega na mão do dono do universo. Porque o melhor vai ser feito, como foi feito para mim. E hoje eu vim falar um pouco desse vídeo, nesse vídeo para vocês, que é para vocês entenderem um pouquinho, né? Um pouquinho só, como o mundo espiritual age, como as coisas de Deus é muito além do que a gente possa imaginar, muito além do que se diz. É só vivendo, né? Vivenciando. Espero que não vivencie dessa forma. Mas eu só venho agradecer mesmo, viu? E agradecer por vocês estar assistindo esse vídeo, me seguindo nesse canal maravilhoso, que era um dos projetos que eu tinha. E hoje eu tô aqui junto com vocês, podendo dar esse depoimento, né? Que foi algo tão grandioso, viu? Beijos, fiquem todos com Deus.